Você gostaria de ter Jesus na sua casa, de convidá-lo para estar na ceia contigo? Sem dúvida seria uma maravilhosa ideia. Mas será que você gostaria de ouvir algumas coisas que ele tem para te dizer? A palavra de hoje faz esse convite para nós. Quero convidar a você a ficar conosco nessa meditação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero convidar a você a pegar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 14, do versículo 15 ao 24. Diz assim: Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. E Jesus respondeu, começou a contar então uma parábola. E eu queria narrar um pouquinho para vocês essa dimensão do capítulo 14, porque tudo isso acontece num ambiente onde Jesus é convidado por um fariseu. E ele começa a realizar coisas através daquele convite para estar com ele. De repente, a primeira coisa que acontece é que ele vê alguém que está lá enfermo e ele traz aquela pessoa para próximo dele e cura. E questiona ele se era proibido ou não curar em dia de sábado, porque se era possível tirar um boi ali do buraco, retirar no dia de sábado, por que eles não poderiam fazer o bem no dia de sábado? Ele questiona, depois chama eles a ocupar o último lugar, para não tomar os primeiros lugares no banquete, mas tomar o último lugar. Agora ele vai contar a história para falar que muitos são aqueles que estão sendo convidados, mas não aceitam entrar para essa experiência do banquete, e o Senhor começa a convidar outros. De certo modo, o que ele faz? Ele coloca os fariseus em destaque, dizendo: olha, vocês muitas vezes são chamados, mas não respondem corretamente, por isso vão ser colocados para fora do banquete. Entende? Você foi convidado, Jesus foi convidado, e ele começa a falar vários pontos que colocam em xeque aqueles que convidaram ele. Quando Jesus se apresenta, ele começa a dizer a verdade, e às vezes essa verdade é muito difícil. É muito delicado escutar algumas verdades, e o Senhor começa a colocar a verdade para eles, Destrói as concepções de cura do sábado, pede para ocupar os últimos lugares, escolher aqueles que não retribuem. Então ele vai fazendo tudo isso. Ele vai colocando esses pontos para aqueles fariseus. Agora imagine se fosse na tua casa. Se Jesus começasse a falar tudo aquilo que você está fazendo que não é coerente com o Evangelho, e começasse a colocar isso para você durante a ceia na sua casa. É muito desagradável quando um convidado começa a te cutucar na festa que você convidou ele. Mas ele queria levar algo mais profundo para esses fariseus. Ele queria convidar esses fariseus justamente a este pedido, a sentar-se na mesa do reino, porque não adianta você simplesmente querer sentar com Jesus e não querer sentar na mesa do reino, onde as coisas têm uma justiça muito mais profunda, onde tem realmente uma profundidade de vivência. A palavra lá que São Paulo nos deixa vai dizer justamente daquilo que é o caminho que Jesus faz. Jesus faz o seguinte: dentre entre vós os mesmos sentimentos que existem em Jesus Cristo. Olha os sentimentos que tem aqui, olha os sentimentos que estão apontando. Você está fazendo este caminho? Diz assim: não se fez ser igual a Deus uma usurpação, mas ele se esvaziou, assumindo a condição de escravo e tornando-se igual aos homens, encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Olha o caminho que ele fez e olha o caminho que ele convida a cada um de nós. Há um caminho de descida, há um caminho de ir ao encontro do outro, a descer lá naquele obstáculo, a descer lá naquela realidade daquele outro. E não foi só na casa de pecadores, ele foi na casa dos fariseus também. E lá ele desceu naquela humanidade ferida e hipócrita. E muitas vezes ele desce, seja na nossa humanidade ferida, seja na nossa hipocrisia. Ele desce até nós e ele vai falando, vai nos comunicando e vai mudando de dentro de nós
concepções que a gente antes não aceitava. Lembro-me de uma vez que me chamaram para conversar com um pastor, porque tinha me decidido entrar na comunidade, mais aquelas loucuras que achavam que eu estava fazendo, deixar tudo para entrar na comunidade, para dedicar-se à vida mais religiosa, e me levaram para conversar com o pastor. O pastor já tinha suas concepções sobre a Igreja Católica, sobre aquilo que era a nossa forma de rezar, que era idólatra, que era fora da lógica de Deus, e que aquele ato provavelmente que eu estava fazendo era uma loucura. E ele começava a falar algumas coisas e eu contava os testemunhos. Ele falava das coisas e eu contava os testemunhos de nós dormimos na rua com os moradores de rua, visitando favela, os milagres que aconteciam com a providência de Deus. E chegou um momento que ele respondeu, né, deu uma resposta a uma outra pessoa que me questionava justamente se eu estava fazendo o caminho certo, se eu tinha realmente largado. Ele disse assim: olha, quando eu cheguei eu pensava uma coisa em relação a esse jovem, mas ele está indo para a rua, não está recebendo nada por isso. Eles estão fazendo experiência com a providência de Deus, as coisas têm chegado de forma extraordinária na vida dele. Com certeza, ele não está fazendo isso buscando riquezas, porque não está encontrando essas riquezas, não ganha nada por isso. Ele não está procurando status, porque está ficando com os moradores de rua. Ele não está preocupando com aquilo que é as coisas suas, mas com as dos outros. Isso só me leva a crer que essa experiência só pode ser de Deus. Achei interessante esse raciocínio. É que em cada momento que existia dentro dele um argumento e que se colocava a experiência, a própria experiência fazia com que fosse revisto as formas de pensar. Muitas vezes na nossa vida, Jesus senta na mesa conosco e começa a mostrar a vida no seu dia a dia para nós. O que é certo? Veja isso, perceba isso, olhe aquela pessoa, preste atenção no que ela está dizendo, vai mais fundo nesses pontos aqui. E de repente você percebe que Deus está mudando a tua mentalidade. E cada um ao seu nível. Eu como padre, Deus continua constantemente. Quantas vezes Deus muda a minha forma de pensar. E não é porque eu tenho alguns anos de padre, porque se eu tenho mais outros anos de missionário, não. Deus continua cada vez mais. Porque ainda há muita coisa em mim que precisa da palavra, da verdade de Deus que me transforma. Mas eu preciso sentar à mesa com Ele e escutar esta voz que vem de tantas formas. Você quer sentar na mesa do Senhor? Pode ser que Ele comece a te mostrar algumas coisas que você precisa mudar. E eu quero pedir a você que não levante dessa mesa até que Ele fale tudo aquilo que você precisa para este momento. Não dê justificativas da falta de tempo ou que você precisa fazer isso ou aquilo. É hora de sentar com Ele e de escutá-lo. É isso que Ele está dizendo para você hoje. Deus vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.